A gente vai falar, então, um pouco agora de 5 grandes áreas da música e de algumas profissões dentro de cada uma dessas áreas. Vamos falar de produção de áudio, porque não necessariamente precisa ser uma música, pode ser um áudio, né? Um som, um barulho. Vamos falar de produção musical, vamos falar de engenharia de som, vamos falar de produção de eventos e vamos falar de negócios da música. O Marcelo Neder, que está aqui assistindo a gente, me perguntou se na Full Sail os programas são divididos, né? Produção musical e engenharia de som. Eles são bem divididos. A gente vai falar muito de carreiras, né? Mas, assim, se vocês estiverem imaginando conhecer mais sobre os programas da Full Sail, é assim que a gente divide. Essa divisão de carreiras aqui que eu vou apresentar para vocês, ela tem muito a ver com a divisão de programas que a Full Sail oferece. Então, a gente tem Audio Production, que é a especialização na produção do arquivo de áudio. A gente tem Music Production, que é a especialização, é o bacharelado em produção musical. A gente tem o que lá a gente chama de Recording Arts, que aqui a gente chama de engenharia de som, lá são artes da gravação, né? Recording Arts. Show Production, que é a produção de evento, que também aqui no Brasil eu vejo muitas pessoas dizerem, eu sou produtor de eventos, e aí essas pessoas trabalham mais com a parte financeira, de viabilidade dos eventos, né? Lá nos Estados Unidos, Show Production não é o executivo que produz o evento, é a pessoa que produz o palco, que cuida para que aquilo tudo aconteça, não necessariamente com a parte financeira, com arrecadação de dinheiro, com venda de patrocínio, etiquetagem, alimentos e bebidas, que é o que eu vejo mais aqui, quando a pessoa fala, sou produtor de eventos, eu vejo mais essa parte do que a gente chama na Full Sail de entertainment business. E o music business, que é quem vai trabalhar especificamente monetizando na área da música. Vamos começar falando um pouquinho de produção de áudio. O que faz esse profissional? Ele geralmente é criador e empreendedor independente de áudio. Essas carreiras de música e gravação, no geral, elas não são carreiras para trabalhar com carteira assinada, trabalhando para uma mega empresa, né? Elas são carreiras que demandam um perfil empreendedor ativo. Né? Você vai trabalhar por projeto, você vai ser contratado por projeto, ou vai fazer a sua peça e vai vender a sua peça. Então, é legal ter em mente que uma das skills que é necessário ter é essa skill de empreendedor, né? De ser empreendedor. É preciso conhecer sobre fundamentos de música, é preciso entender sobre produção de áudio, e aí a gente fala em produção e pós-produção, né? Que é fazer a produção e depois ajustar, fazer as edições e tal. E essa coisa que eu comentei no comecinho, que às vezes não é tão óbvia, mas que na hora que a pessoa começa a trabalhar, isso começa a aparecer, que é a ligação do som e da música com os fundamentos de física. Quais são as habilidades interessantes para esse profissional de produção de áudio? Saber de negócios, conhecer a indústria da música, conhecer como funcionam as empresas que trabalham com áudio mais comercial, criação das logomarcas, podcasts, não necessariamente só de música, né? Áudio no geral. Conhecer sobre os órgãos que regulamentam a indústria do áudio, a indústria da música no país também ajuda, como a gente falou agora, dos direitos de reprodução, das plataformas e tal, e capacidade técnica, né? Então, saber usar equipamento de captação de som, saber manejar ferramentas digitais para edição de som, conhecer as plataformas digitais, saber criar e editar, né? Algumas carreiras possíveis para quem se especializa em produção de áudio. Sound designer para TV, sound designer para game, você pode se especializar no design de som para game, para TV, né? Ser editor de som, então você cuidar ali da mesa, principalmente para peças, elementos audiovisuais, e até mesmo poder trabalhar como engenheiro acústico, né? Eu vejo muitos produtores de áudio e até engenheiros de som que fazem recording arts, aprendendo a montar estúdios e se realizando na montagem de estúdios, que quando tem muitos músicos que agora passaram a montar os seus próprios estúdios e estão gravando em casa, e muitos engenheiros foram chamados pelos artistas para ajudar na montagem desses home studios, e aí você tem que entender como é que o som bate, como é que ele reverbera, que acabamento você vai colocar, em que ângulo você vai colocar esse acabamento. Lá na Full Sail University, a gente tem um estúdio
que ele é incrível, ele não tem nenhum eco. Ele é um estúdio inteirinho vedado, e ele é todo cheio de ângulo para que todo o som, quando bate, ele não volta. Você tem o lugar certinho que você tem que ficar dentro do estúdio para gravar, nenhum som volta. Ele é 100% vedado para eco, ele é maravilhoso. Vale a pena se vocês em algum momento puderem visitar. Muito bem, vamos falar de produção musical agora. O que faz o produtor musical? Ele precisa conhecer mais ainda de música e composição, porque ele vai ser a ponte entre o artista e a gravadora, ou o artista e o seu público, a sua audiência. Ele ajuda o artista a transformar a sua capacidade criadora, sua peça final, né, sua música, numa música que tenha sentido para alguma determinada audiência. Então, o produtor musical precisa ter muito tato, né? Porque ele vai criticar construtivamente a obra de um artista para fazer esse artista dar certo, porque às vezes o artista, dentro da sua própria obra, ele tem dificuldade de perceber o que está bom, o que está ruim, o que ele gosta, mas talvez a audiência não esteja pronta. Então, o produtor musical, ele é meio essa ponte, né, entre o mundo do artista e o mundo da plateia, ou o mundo da gravadora, o mundo de quem vai financiar aquele artista, de quem vai fazer o lançamento dele para o mercado, o mundo corporativo, né? É importante saber de música, mas, de novo, muito importante saber de negócio, saber de relacionamento, ter faro para os negócios, ter jeito de falar, né? Falar com o artista e falar com a indústria corporativa são públicos bastante diferentes, que demandam uma linguagem e um conhecimento diferente. Então, o produtor musical, ele tem que ter essas duas visões, né? A visão do respeito ao artista, a visão daquilo que o artista quer entregar como sua obra, e fazer essa ponte entre o que vai funcionar de verdade para o mercado. Tem que ter também, o produtor musical, ele tem que ter habilidades técnicas, ele não precisa ser a pessoa que vai executar a gravação, a mixagem, mas ele vai ser também, muitas vezes, a ponte de contratação do engenheiro de som que vai fazer a masterização, que vai fazer a mixagem, que vai dar aquela qualidade final para a música. Ele tem a visão do artista e ele coordena toda aquela produção para que a música saia pronta no final. Não é fundamental, mas ajuda muito se o produtor musical souber tocar um instrumento. Primeiro, porque ele consegue se colocar no lugar do artista, e segundo, porque fica mais fácil dele explicar e entender o que está sendo dito para ele em termos de visão da peça final ali que o artista quer produzir. Eu diria assim que muitos dos talentos que a gente tem, eles só viraram talentos conhecidos, né? Só passaram a integrar o mercado por conta dos seus produtores musicais e vice-versa. Muitos talentos poderiam passar a ser conhecidos, mas não foram, porque não encontraram produtores musicais que conseguissem ajudá-los a fazer toda essa orquestra entre arte e mundo corporativo. E a gente tem que lembrar, né, que apesar de música ser uma arte, e geralmente os profissionais que estão dentro desse mercado estão nele porque são apaixonados, no final tudo precisa ser monetizado, né? Não é errado querer monetizar a sua arte, porque se você não monetizar, você não consegue viver dela. Então a gente precisa passar a entender isso como um negócio, sem esquecer que é uma arte, não é para banalizar, mas ele também precisa ter uma viabilidade financeira e monetária, né? Senão a gente acaba não conseguindo trabalhar a longo prazo dentro daquilo que a gente ama.